No final dos anos 80, o escritor britânico Neil Gaiman chegou para DC Comics com uma ideia. Ele queria revitalizar um personagem esquecido da DC chamado Sandman, um super-herói que usava uma máscara de gás e um sonífero para conseguir botar os vilões para dormir. O Gaiman acabou recebendo o sinal verde da DC, só que tinha uma pegadinha. Eles não queriam que ele usasse o super-herói. Eles podiam usar o nome Sandman, mas eles queriam que ele criasse um personagem novo para suas histórias. Aceitando o desafio, Gaiman resolveu desenvolver sua própria mitologia. E em novembro de 1988, Sonho dos Perpétuos surgiu. Como o próprio nome já dá a entender, Sonho é o senhor do mundo dos sonhos, o Sandman. Ele faz parte de uma família conhecida como os Perpétuos, seres que são entidades mais antigas que o próprio tempo, que se originaram no momento em que a primeira vida surgiu no universo, dominam seus reinos e permitem que seres vivos entrem neles. Sonho domina o mundo dos sonhos. Yay! A história se tornou um fenômeno da cultura pop, e os personagens desse mundo acabaram aparecendo em diversas histórias ao longo dos anos, sejam em antologias ou em outras histórias do universo DC. E com a série da Netflix chegando aí, eu resolvi conversar sobre as primeiras 8 edições que o Gaiman escreveu, que formam um arco chamado Prelúdios e Noturnos. Então com esse vídeo vocês vão poder saber o que foi que a Netflix destruiu e o que foi que eles adaptaram certo nessa fantástica história. A história começa quando o Sonho é capturado por um grupo de cultistas que estavam tentando capturar a morte para conseguir usar ela para dominar o mundo. Esse grupo é liderado por um homem chamado Roderick Burgess. Quando ele percebe que eles capturaram a entidade errada, eles decidem roubar todas as ferramentas do Sonho, o elmo dele, o saco com a areia dos sonhos, tipo aquela areia, né, que tem até na música do Enter Sandman, que é uma da hora. A Pedra dos Sonhos. Eles roubam essas 3 ferramentas dele, tiram todas as roupas dele e deixam ele preso numa cela minúscula, pensando em barganhar a liberdade dele. Só que eles não esperavam que o Sonho fosse um bicho ruim. Mas ruim mesmo. Ele sabia que ele ia viver mais do que cada um dos captores dele. Então o que ele fez? Esperou. Sonho ficou na prisão dele, sentado, esperando, encarando cada um dos caras que prenderam ele durante anos, esperando o momento certo de escapar. E enquanto isso, o Burgess foi ficando velho, e o culto começou a ter problemas, e as pessoas começaram a fugir, e tudo deu errado. No fim, Burgess morreu, o filho dele se tornou o novo líder do culto, e o Sonho continuou lá, só esperando. E se passaram 70 anos. Quando ele finalmente escapa, o Sonho resolve se vingar do filho do Burgess. E ele prende o cara, que já tava um velho, meio acabado lá. Prende ele em um pesadelo, e sempre que ele acorda ele cai em outro pesadelo. E sempre que ele acorda ele cai em outro pesadelo. E ele fica preso nesse ciclo infinito pra sempre. Falei que o bicho era ruim. Uma vez que ele fica livre, Sonho retorna pro mundo dele, que é o mundo dos sonhos. Ele retorna pro mundo dele e encontra o castelo dele completamente destruído. O mundo dos sonhos caindo em pedaços. Ele ficou muito tempo longe e o afastamento dele foi sentido por todo mundo. Inclusive uma coisa legal, lembra do super-herói Sandman que eu falei logo no começo? O Neil Gaiman ele construiu essa história dentro do universo de super-heróis da DC. Então ele até explica que o surgimento desse cara, que é o nome civil dele é Wesley Dodds, foi por causa da falta do sonho. Como o sonho estava preso, o universo meio que deu um jeito de dar poderes dos sonhos para alguém que se tornou um super-herói e meio que tentou manter o equilíbrio enquanto o sonho estava preso. É bem bacana, na verdade. No mundo dos sonhos, ele invoca a ajuda de uma bruxa e pergunta para ela onde as ferramentas dele foram parar, já que elas detêm grande parte do poder dele e são a melhor forma de conseguir consertar as coisas. E ela fala para ele, o saco de areia tá nas mãos de um inglês chamado John Constantine. Sabe o Constantine desse filme, dessa série e essas participações do universo DC? Esse Constantine. Mano, é muito da hora isso. O elmo dele foi levado por uma das pessoas do culto e trocado por um demônio e agora tá perdido no inferno. E finalmente o Rubi foi roubado por um super-humano e está em posse da Liga da Justiça. Sabendo dessa informação, ele parte. O saco de areia é o mais fácil dos 3. Basicamente o sonho conversa com Constantine, que explica que o saco de areia foi roubado pela ex-namorada dele, e os dois vão junto encontrar.
E a garota, infelizmente, tem usado o saco de areia como droga super pesada. Ela usa a areia pra ficar presa no mundo dos sonhos, e isso vai destruindo o corpo dela e alterando a realidade ao redor dela. Sonho acaba conseguindo pegar o saco de volta e então parte para a segunda parada, o inferno. Quando chega no inferno, o sonho é recebido pelo Etrigan. É esse Etrigan, o cara que aparece na Liga da Justiça e que me deu pesadelos quando eu era criança. E ele é levado por esse demônio para encontrar os 3 reis do inferno: Lúcifer, Beelzebul e Azazel. É Azazel? Peraí, rapidão, deixa eu só confirmar, faz tempo que eu li. Deixa eu ver. Os 3 reis do inferno perguntam qual foi o demônio que pegou o elmo dele, e ele não sabe. Então eles decidem reunir todos os demônios do inferno e falam: descubra. Sonho, que é um bicho ruim, porém muito esperto, pega um pouco do pó e joga nos céus. E com isso ele consegue descobrir, o pó leva ele para quem foi o demônio. Só que o demônio diz que pegou o elmo de uma forma justa. Ele trocou o elmo com o mortal, dando um desejo pro mortal. Ele não quebrou nenhuma lei. Então, se o sonho quer pegar o elmo de volta, eles precisam entrar em combate. E essa é uma das coisas que eu acho incrível nessa história, porque eles não decidem as coisas com violência, como nas histórias de super-heróis, combates físicos. Não, o combate no inferno é um combate de ideias. Eles criam uma sala de stand-up em que o demônio e o sonho começam a trocar ideias. E cada um dos dois levanta uma ideia e o outro tem que conseguir rebatê-la e derrubar a ideia sem hesitar, sem cometer um erro, sem ficar sem ideias. Se ele não fizer isso, ele perde. Então é mais engraçado, porque começa: o demônio fala: eu sou uma serpente assassina. E aí o sonho responde: pois eu sou um touro que esmaga serpentes. E eles ficam nesse embate de ideias, até que o sonho acaba conseguindo derrubar o demônio e conquistar o elmo dele de volta. Então, quando ele vai fugir do inferno, Lúcifer resolve virar pra ele e falar: quem disse que eu vou deixar você ir embora? Você não tem poder no meu mundo, sonho. Ao que o sonho responde: Lúcifer, que poder tem o inferno se aqueles presos aqui não puderem sonhar? Os demônios olham pra ele e eles começam a abrir um espaço. E ele simplesmente vai embora. O maluco me meteu uma dessa! Ele virou e falou: brother, sem mim tu não tem poder nenhum, vacilão! Vai fazer o quê, meu irmão? Eu lembro que quando eu li isso a primeira vez, que eu acho que eu tinha uns 14 anos, eu fiquei: meu Deus, cara, que sacada genial, sabe? Porque, faz sentido. Que poder tem você ficar preso num lugar que é horrível, se você não pode sonhar com um lugar melhor? A partir desse ponto, o castigo de estar nesse lugar perde o total efeito. Então, é muito bom. O terceiro e último é o mais difícil de todos. Ele encontra o Scott Free, que é um personagem da Liga que fugiu de Apocalipse. Enfim, não vou entrar em detalhes. E o Caçador de Marte. E juntos eles apontam pra ele que o Rubi está num container escondido. E esse momento em que ele encontra o Caçador de Marte, eu acho super interessante, porque nós até então vemos o sonho como sendo um homem alto, cabeludo, extremamente pálido, que usa roupas escuras. Porém, no momento em que o Caçador de Marte bota os olhos nele, ele vê um rosto ao redor de chamas, flutuando no ar. E essa é a ideia por trás do sonho, é a ideia por trás dos perpétuos. Para cada sociedade, para cada ser vivo, eles são vistos de forma diferente. O que faz total sentido, sabe? É aquela velha história dos humanos, que a gente fala: não, o meu Deus é assim, o meu Deus é assim. A partir do momento que você pensa que é uma entidade, ela pode ser de várias formas diferentes. Ela não tem um único rosto, ela não tem uma única aparência. E eu sei que eu tô falando muito disso, mas é que eu só achei muito legal. Quando o sonho vai tentar encontrar o Rubi suga a energia do sonho e derruba ele. Em paralelo a essa jornada do sonho, nós vemos a pessoa que tem usado esse Rubi, que é um homem chamado John Dee. John Dee é um vilão da DC Comics que apareceu pela primeira vez lá nos anos 60. Ele conseguia transformar coisas do sonho em coisas do mundo real. Mas você deve conhecer melhor ele pelo desenho da Liga da Justiça, que passou no SBT lá atrás. No desenho, o John era um criminoso que fez parte de alguns experimentos dentro da cadeia e conseguiu poderes telepáticos. E com esses poderes, ele conseguia invadir o sonho das pessoas, torturar elas nos sonhos e até matá-las. Ele é tipo um Freddy Krueger, sabe? Só que o Freddy tinha cara queimada e ele tinha cara de caveira. Só que depois de ficar esquecido muito tempo, o Neil Gaiman resolveu trazer ele de volta e colocar ele dentro dessa história do Sandman.
Aí ele fez um pequeno retcon. Ao invés de ter poderes de entrar na mente das pessoas e usar os sonhos, o John, na verdade, usava a pedra dos sonhos, do sonho, para conseguir pegar e invadir a mente das pessoas e manipular os sonhos delas. E enquanto o sonho estava no inferno atrás do elmo, o John Dee estava escapando do asilo Arkham para conseguir voltar, encontrar o Rubi e recuperar parte dos poderes dele que ele tinha perdido. O John, depois de usar o Rubi durante tantos anos antes de ser preso no asilo Arkham, ele pegou parte da essência dele e deixou presa dentro da pedra. Por causa disso, quando o sonho foi lá e pegou a pedra derrubou o sonho. Só que ela também capturou mais dos poderes do sonho e armazenou dentro de si mesma. Então quando o John encontra a pedra e encontra o corpo do sonho lá, ele pega uma pedra que tá mais forte do que ela já estava. E com ela, ele resolve destruir o mundo. E ele pode, porque ele começa a manipular os sonhos das pessoas. Ele começa a manipular a mente delas. Ele faz as pessoas começarem a ter pesadelos enquanto estão vivas, a agirem fora do normal, a ficarem malucas. Tudo isso enquanto está sentado numa mesa de café numa cidadezinha do interior. A cena na lanchonete também é super legal. Ela começa do ponto de vista de uma garçonete e aos poucos vai se abrindo e a gente vai conhecendo a mentalidade de cada uma dessas pessoas, conhecendo os crimes que eles cometeram na vida. Ele mata essas pessoas no restaurante e quando ele termina, o sonho aparece. Eles começam uma batalha no mundo dos sonhos, em que o sonho vai navegando entre os sonhos das pessoas e o John Dee vai atrás. Ele começa a destruir o mundo do sonho. O mundo começa a ficar cada vez mais maluco e o sonho finalmente confronta ele. Então o John Dee usa o Rubi para atacar o sonho e começar a derrubar ele. E fere, até que o Rubi explode. E na hora que o Rubi explode, o sonho recebe os poderes dele de volta. Parece que os poderes dele estavam presos dentro do Rubi e quando o Rubi explodiu, ele recebeu tudo de volta. John Dee deixou de ser uma ameaça. E é engraçado porque ele nem puniu o John. Ele até pensou em punir ele. Mas então ele começou a pensar, eu peguei, o meu Rubi acabou fazendo com que você fizesse essas coisas, eu sei, era poder demais pra mente humana. Quer saber? Volta pro asilo, fica lá, acabou. E aí, o sonho termina a epopeia dele, conquistando todas as 3 ferramentas, preparado para retomar o seu lugar como o rei do mundo dos sonhos. Depois que conquista todas as 3 ferramentas de volta, Sonho acaba indo para um parque e começa a dar comida para os pombos. Eu sei. Então uma moça gótica aparece e começa a conversar com ele. Pergunta, o que aconteceu? Por que você tá moado? Por que você tá tão triste? E ele explica, depois de tudo isso que aconteceu, eu meio que não sei o que fazer agora. Antes eu tinha um objetivo, agora eu não tenho nada. E essa menina desce a mão nele e fala, mano, você é besta, você é burro, qual o seu problema? E aí a gente descobre quem é essa garota. Ela é a irmã mais velha do Sonho, é a Morte. E a Morte começa a conversar com ele. Aí ela fala, olha, eu tenho que trabalhar, então vem comigo. E eles começam a viajar pelo mundo, enquanto a gente vê a Morte fazendo o trabalho dela. E é muito interessante, porque a gente vê as pessoas morrendo, e ela chega, conversa numa boa, e durante essa jornada, o Sonho vai conversando com ela e entendendo que tá tudo bem ele não ter um objetivo agora. Agora é hora de recomeçar. É hora de retomar o trabalho dele, de reconstruir o reino dele, parar de ficar preso pelo desejo de se vingar e começar a olhar pelo futuro. No final os dois se despedem e a gente vê o Sonho super pra cima, pronto pro que o futuro aguarda. Sandman acabou tendo 75 edições e mais um monte de spin-offs por causa da forma como ele tratou esses temas. Ele pegou ideias abstratas e transformou em seres vivos que têm a capacidade de ser felizes, tristes, de amarem, de odiarem, serem mesquinhos, serem altruístas, seres que não são divindades, mas são algo muito maior. Enquanto eu tô fazendo essa gravação, eu já vi o primeiro episódio e eu posso dizer que, cara, ter o Neil Gaiman na equipe pra fazer a série acontecer foi a melhor coisa que eles podiam ter feito. O primeiro episódio é simplesmente magnífico. Ele é como se você pegasse a primeira edição da HQ, abrisse e aprofundasse nela. Cada personagem ganha uma personalidade mais forte. Cada quadro da HQ acaba sendo transferido. É incrível. Eu tava preocupado, todo mundo sabe o histórico que a Netflix tem. Mas essa série não só faz jus às HQs, como constrói algo em cima delas. São como 2 mundos diferentes.
a série e as HQs. E se você gostou da série, dê uma chance pros quadrinhos. Eles não só são bonitos, eles não só são divertidos, mas eles são um sonho de ser lidos. É isso aí, galera. Eu quis falar aqui sobre a HQ do Sandman pra aproveitar a série da Netflix que tá saindo. Se você gosta de vídeos desse tipo, curte aí e comenta aí embaixo que tipo de temas você gostaria de me ver falando. 5 curtidas e eu faço um novo vídeo sobre alguma outra HQ ou algum outro tema da cultura pop. E a gente se vê na próxima. Muito obrigado por estar até aqui e até mais.